Olá pessoal, meu nome é Fernando e esse vai ser o nosso curso com algumas noções básicas de economia para RPPS. Bom, então deixa eu me apresentar, meu nome é Fernando Augusto Xavier Lopes, eu tenho o certificado CPA 20 da Ambima e sou gestor de recursos e presidente do Comitê de Investimentos do Sabará Prev, que é o Instituto de Previdência aqui do município de Sabará. Qual que é o nosso objetivo aqui em relação a esses vídeos? A ideia surgiu a partir da falta de material que a gente tem disponível, principalmente na internet, e é voltada especificamente para as questões do RPPS. Então a nossa ideia aqui é dar uma visão geral a respeito da economia, dessa parte dos investimentos, que é algo tão importante, tão fundamental, né, nos nossos institutos, e que a gente precisa trabalhar isso um pouquinho mais. Então, esse curso é voltado, né, para aquelas pessoas que atuam diretamente nessa área, principalmente membros de comitê de investimentos, mas também é destinado aos membros dos conselhos que precisam estar sempre analisando a carteira e a qualquer pessoa que atue diretamente ou indiretamente nessa área ou queira estar conhecendo um pouquinho mais. Então a nossa ideia aqui é apresentar de maneira que no final você possa ver a carteira de investimento do seu instituto e saber o que está acontecendo ali. Mas para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa começar a entender alguns conceitos básicos sobre a economia. Então esse nosso primeiro vídeo é sobre isso, é sobre alguns conceitos de economia. Primeiro conceito que a gente precisa entender, então, é o que é economia. Eu gosto muito da definição de um autor chamado Alfred Mill, que ele coloca que economia é estudo de como as pessoas lidam com a escassez. O que seria isso? Eu só busco algum produto porque eu sinto necessidade, porque eu não tenho, porque ele está escasso para mim. Então, se a gente pegar desde o início da história da economia, a gente vai ver que ela começou mais ou menos assim, né? Uma pessoa tinha ou plantava um determinado produto e lá o seu vizinho plantava um produto diferente, né? Que ele não tinha na sua fazenda, lá na sua casa. Então, a partir daí começam as trocas. E a partir daí a gente segue, né, com a economia vai evoluindo e hoje isso se dá principalmente através do mercado. Então a economia é quando eu busco aquilo que eu não tenho, que eu sinto falta, que eu quero ter. Por isso, a economia é esse estudo de como lidar com a condição de escassez. Eu gosto de colocar também essa condição de escassez para ficar muito claro para a gente que a questão financeira, o dinheiro, ele é finito, é um recurso limitado. E eu preciso entender que se o meu recurso é limitado, eu preciso trabalhar bem com ele. E dentro de economia, ela é dividida em microeconomia, que a gente pode pegar, né, o mercado, o relacionamento entre os indivíduos e empresas, e a macroeconomia, que é tudo aquilo que envolve todo um país, a forma como que o país lida com a economia. Sempre que a gente for falar de economia em relação ao governo e como o governo lida com a economia, a gente vai estar falando de uma política econômica, ou seja, é aquilo que o governo implementa em termos de visão econômica em seu país. Mas o que é o mercado financeiro? A gente tem que entender que, de um lado, tem o poupador, ou seja, aquela pessoa que tem sobra de recursos. E do outro lado, eu tenho alguém que necessita desses recursos, que é o tomador. E entre esses dois pode ou não haver um intermediador. Sempre que há esse intermediador entre aquela pessoa que quer poupar o seu recurso e aquele que precisa do recurso, é o que nós chamamos de mercado financeiro. Quando a gente fala do ponto de vista do RPPS, geralmente ele está ali na função de poupador. Né? Nós temos as sobras dos recursos que nós recebemos das contribuições previdenciárias, parcelamento de déficit atorial e tantas outras, que a gente precisa guardar, que lá no futuro nós vamos precisar usar esses recursos para poder estar pagando nossas aposentadorias, pensões e todas as obrigações que o Instituto tem. Então, qual que é a melhor forma de fazer isso? De que forma que eu vou poupar esse dinheiro que lá no futuro eu vou ter, eu não vou perder? É um pouquinho daquilo que a gente vai ver ao longo desses nossos vídeos.
O mercado, basicamente, ele está dividido em três tipos. A gente tem o mercado de crédito, né? O mercado de crédito é aquele que vai envolver uma parte credora e uma parte que vai usar esse crédito. Então a gente pode entender o mercado de crédito da seguinte forma: eu gastar um dinheiro que eu não tenho no momento, como cartão de crédito. Eu estou ali comprando, eu estou gastando aquele recurso, mas eu não tenho ele no momento. Eu vou precisar ter esse recurso no momento de pagar a minha fatura. Então isso é o mercado de crédito. Toda vez que a gente fala de câmbio, a gente está falando de moeda estrangeira. Então o mercado de câmbio é aquele que lida com a compra e venda de moeda estrangeira. E nós temos o mercado de capitais. Sempre que a gente falar de mercado de capitais, a gente está falando, né, da distribuição dos valores mobiliários. O que é isso? Eu pego aqui a definição que está lá na medida provisória de 1998, que vai me dizer que valor mobiliário são títulos ofertados publicamente ou contratos de investimento coletivo, que vai gerar algum tipo de parceria ou remuneração. Para a gente entender o que seria isso, toda vez que eu estou falando de um valor mobiliário, eu estou falando de algum tipo de contrato, de algum tipo de parceria, onde eu estou comprando, ou seja, eu estou ofertando o meu dinheiro em troca de algo no futuro, ou seja, na participação de uma empresa, ou seja, numa forma de num título do governo, mas que no futuro isso vai me render alguma coisa. Eu só compro algo que eu acredito que lá no futuro vai me render alguma coisa. Então, por exemplo, se eu compro uma ação de uma empresa, eu espero que essa empresa vá se desenvolver e lá no futuro ela renda alguma coisa. Mas não sou eu diretamente que vou estar trabalhando com essa empresa. Eu estou ofertando o capital para que uma outra pessoa possa trabalhar com ele. Por isso que ele fala que advém do esforço de um empreendedor ou de terceiros. Eu estou ofertando capital para que outra pessoa trabalhe e no futuro eu receba aquilo que eu investi, né, com juros, com ganhos. A gente precisa entender duas coisas fundamentais, são duas palavras que a gente vai ouvir falar muito sempre que a gente falar de investimento, que é renda fixa e renda variável. A renda fixa, eu vou ter as regras de rendimento definidas antes, ou seja, na hora que eu investir, eu já vou saber o que eu vou ganhar em relação àquele investimento. Então, por exemplo, se eu vou comprar um título do governo, esse título ele pode ser um título pré-fixado, ou seja, no momento que eu comprar aquele título, eu vou saber que na data do resgate eu vou receber o valor dele mais X%, mais 5%, 10%, seja lá o valor que for. Mas isso é definido no momento em que eu vou comprar o título, mesmo que seja atrelado a um índice variável. Então, por exemplo, eu posso receber aquele valor mais IPCA, eu posso receber o valor que eu comprei mais taxa Selic, mas eu já sei, as minhas regras são definidas no momento em que eu estou comprando esse título. Mas então por que esses títulos variam de preço ao longo do tempo? É o que nós chamamos de marcação a mercado. A marcação a mercado é a atualização diária do valor desse título. Então, por exemplo, eu estou comprando algo hoje que vai vencer daqui 2 anos. Mas se eu quiser vender isso amanhã, qual que é o valor dele? E aí é o que nós chamamos de marcação a mercado. Ou seja, é o mercado que vai determinar por quanto eu vou vender esse título amanhã. E o que determina o mercado é sempre, né, a lei da oferta e procura. Então vai depender da oferta e da procura desse título, o valor dele no momento em que eu for vender. Mas as minhas regras na renda fixa, elas são definidas no momento em que eu compro o meu título. A renda variável não é assim. Ela não tem uma regra. A única regra da renda variável é a regra de mercado. Eu vou comprar pelo valor que o mercado acha que vale naquele momento, a gente pode colocar assim, mas eu não tenho nenhuma garantia de que daqui 2 meses, 3 meses,
esse título vai subir, vai descer, ou se eu vou conseguir recuperar o capital que eu investi. Então, por exemplo, se eu compro uma ação de uma empresa hoje por R$ 10, amanhã ela pode valer 20. Como também essa empresa pode quebrar e ela pode valer zero. Claro que não é nada tão simples assim, mas é só para a gente entender a diferença entre renda fixa e renda variável. Toda vez que eu falar de renda fixa, eu estou falando de um contrato que tem os rendimentos definidos no momento da compra. E toda vez que eu falar de renda variável, não existe esse tipo de contrato, não existe garantia de ganho ou de que eu vou recuperar o meu valor investido. Por isso, sempre que a gente falar de renda variável, a gente está falando de um investimento de maior risco, mas também que pode ter um maior ganho. A gente precisa entender que, dentro da economia, risco é igual volatilidade. E o que isso quer dizer para a gente? Risco é quanto o meu título pode subir ou descer. Então, o risco ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Quanto maior o risco, maior é a chance de ganhar, mas também maior é a chance de perder. A gente tem uma visão de risco, de uma maneira geral, de que risco é sempre uma coisa negativa. Mas para mercado financeiro não é isso. Risco é a volatilidade daquilo que eu estou comprando. Então, quanto maior o risco, maior a chance de eu ganhar, mas também é maior a chance de eu perder. Isso, gente, foi só um início, né, do apenas alguns pequenos conceitos. Eu não quis colocar muito nesse primeiro vídeo para não ficar nada muito longo. Mas a ideia é isso, é a gente começar a abordar um pouquinho da economia, entender um pouquinho sobre o que é, o que são esses conceitos e a partir daqui a gente ir trabalhando, beleza? Obrigado, espero ter ajudado e se você tiver alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários que a gente vai trabalhando sempre da menor maneira possível.